ao Colégio Profissional de Conselhos Agentes de Execução, vai fazer o favor de começar aí a apresentação, quando estiver pronta. Força! Então, boa noite a todos. Agradecer desde já a vossa presença aqui, numa noite de quarta-feira, chuvosa, em que apetece sofá, mantas e filmes. E o tema de hoje é de bastante importância para os agentes de execução. Como tal, estarei eu aqui e a minha equipa, que se irá candidatar juntamente comigo, a quem desde já agradeço estarem aqui comigo. O tema hoje, como diz ali aqui na apresentação, é estágio de agentes de execução e contingentação, por isso, acesso à profissão que alterou com o novo estatuto e a contingentação. Desculpa, passei dois. Isto. Não faz mal. Antes, e aqui um pequeno disclaimer para quem está aqui e para todos os outros, e porque é gravado e é para partilhar. Ontem saiu o aviso de acesso das eleições, o aviso eleitoral, onde foi declarado que as subscrições só eram válidas e aceites com data posterior a 24 de 9 de 2024, data em que foi feito o aviso. Sabemos todos que as eleições há muito foram anunciadas, embora não as suas condições, e que o nosso caminho certo já tinha feito o seu caminho na recolha de subscrições. Além de ter dito esta questão aqui de que só são aceitas subscrições com data posterior a 24 de 9 de 2024, houve outra coisa que também foi referenciada no aviso, e foi que as subscrições têm que ser individualizadas por candidatura. Já tínhamos um longo caminho feito, desde o qual agradeço a todos os que estão aqui presentes e que já tinham feito as subscrições à nossa candidatura, ao nosso caminho certo, mas vou ter que vos pedir que têm que assinar novamente. E, infelizmente, não uma subscrição, mas tantas quanto os candidatos que nós temos. Sendo que vai variar consoante estamos em Lisboa, Porto ou Coimbra, consoante somos agentes de execução ou não, por causa do Colégio Profissional dos Solicitadores e dos Agentes de Execução e por causa do nosso candidato ao Conselho Regional de Coimbra, se pertencemos ou não à zona de Coimbra. Por isso, peço-vos que estamos a preparar o envio das novas declarações individualizadas, que vão receber mais um e-mail nosso, que não terá apenas um PDF, mas 7 PDFs, 6, consoante a situação conforme aqui expliquei, e peço mais uma vez a vosso apoio e a vossa compreensão e a vossa assinatura para que nos levem no nosso caminho certo, para que todos nós possamos lá chegar e que seja feita a mudança. Isto era assim um pleno disclaimer. Agradeço que o façam, que partilhem com todos os vossos contactos, porque as declarações de subscrição não são mais uma forma de deixarmos todos poder candidatar, não é? E devemos deixar a democracia funcionar e é uma forma de nos darem a conhecer mais uma vez. Partilhem, assinem e desde já agradecemos a todos os que já assinaram e que o vão fazer de novo e que remetam para as informações do e-mail e qualquer dúvida também podem lá pôr a nossa comunidade que vos mandamos as declarações de subscrição. Feito este pequeno disclaimer, vamos ver o que é que o nosso caminho certo está a fazer, o que é que temos feito e o que é que ainda vamos fazer. Então, todas as quartas-feiras de agosto, quem esteve aqui connosco, fizemos sessões de onboarding, em que o nosso objetivo foi agregar, foi um dos nossos pilares. Quisemos trazer todos os colegas a conhecer o nosso manifesto, as nossas medidas, o que pretendíamos fazer e a quem se interessasse juntasse a nós. Foi assim que fizemos o nosso caminho. Foi nestas sessões de onboarding que muitos dos nossos candidatos se juntaram a nós e nos conheceram e também muitos de vocês que subscreveram o nosso caminho certo. Nas quartas-feiras de setembro temos feito sessões temáticas, todas as quartas-feiras com um tema, sendo que esta é a última e é o tema dos agentes de execução. Tivemos o do cadastro, tivemos novas... como é que foi? Como é que era, Rui Simão? Era novas... agora não é experiências, mas era... novas... competências, no fundo, ou seja, como expandir as nossas competências, sim. Expandir as nossas competências. SPAs também, e agora esta dos agentes de execução, do acesso à profissão e da contingentação. E nas próximas quartas-feiras de outubro, que vai entrar na próxima, é o programa das candidaturas, é a apresentação das listas e o que é que cada órgão prevê para o seu programa. Muito bem. E esperamos que vocês venham todos connosco. Entrando aqui no tema de hoje, e querendo fazer aqui uma pequena introdução, por isso é muito importante aqui esta distinção que está aqui.
nós vamos falar de 2 temas, não é? E um que depende diretamente da OSAI, que é a abertura de estágios, que envolve aprovar o regulamento de estágio e operacionalização, e que nos foi a nova introdução do nosso estatuto, aprovada, e por isso depende exclusivamente da nossa OSAI, temos que temos que aprovar um regulamento, o regulamento esse que só pode ser feito depois das nossas eleições, porque prevê que o Conselho de Supervisão o verifique também, como tal, ainda está em estrutura, por assim dizer, é algo que vamos fazer nós, porque vamos ganhar. E depois também temos o que depende da CAAS, onde nós temos um impacto apenas de órgão consultivo, que é a contingentação, que envolve a habilidade de conduzir negociações eficazes e a competência para defender as nossas necessidades. Não depende diretamente da OSAI os termos da contingentação, porque é do parecer da OSAI e é na nossa habilidade desta condução de negociações, ou no nosso poder junto da CAAG, nesta relação institucional extremamente importante e que é uma coisa que se tem degradado na situação atual, são as relações institucionais que a OSAI tem com os outros institutos, e por isso aqui a contingentação não depende de nós, mas o que depende de nós, OSAI, de quem está a dirigir, é a conduzir a negociação, dar clareza sobre a nossa realidade e defender as nossas necessidades reais e atuais ao momento. E agora julgo que é chegado o momento de introduzirmos aqui um primeiro convidado para falar, não é, Mara? Pronto, as nossas sessões têm sido, basicamente, temos chamado convidados. Depois do convidado, temos o nosso conselheiro para tudo e para mais alguma coisa que também irá intervir. E no final, a equipa irá posicionar-se sobre as nossas medidas e os nossos compromissos sobre o tema. Por isso, agora dou a palavra ao nosso convidado, é o colega Júlio Reis. Eu não o estou a ver, mas presumo que esteja. Consegues o ver? Oi, Simão. Ele entrou na chamada. Estás aí, Júlio? Estou aqui. Desde já agradeço o convite. Estou O que tenha aceito estar aqui connosco, peço desculpa. Eu que agradeço o convite. Exato, peço desculpa. E seja bem-vindo. Obrigado. Eu agradeço ao Rui Simão também o convite e a amabilidade de me ter ligado e de me ter trazido para esta discussão, que era uma coisa que eu, à partida, não ia estar interessado por cansaço. Cansaço de estar a discutir sempre os mesmos temas, de não ser ouvido, de ver as coisas correrem sempre no sentido contrário. O Rui Simão, enfim, revelou-se uma pessoa com alguma inteligência e fez com que eu aparecesse, e obrigado. São temas que eu também gosto muito de discutir sempre e as nossas discussões são sempre acesas. Este tema da contingentação, no meu entender, é um tema de capital importância, é um tema que eu diria, sem exageros, que é pedra basilar das execuções. E neste particular, a contingentação, também da minha experiência de trabalho feito, a contingentação vai liquidar as execuções. Há vários entendimentos da contingentação, há muitas pessoas que... Eu estou aqui desde 2003, é natural que tenha uma visão bastante diferente. Pelo percurso, pelo trabalho, por ter assistido a muitas transformações, a muitos desaires, e estou mesmo em condições de dizer que aquela alteração, 2 anos depois de 2003, foi sopa no mel, foi oxigênio para a execução. Se não fosse isso, a execução, para os agentes de execução, para os solicitadores, pelo menos, tinha morrido. Não tenho dúvidas nenhumas. E isto leva-me a pensar que o caminho que trilhamos depois é mau. Faz-me pensar que a Ordem enveredou por um caminho de sindicato, que não devia. A Ordem enveredou por um caminho de angariar trabalho, que não é o seu papel. Angariar trabalho para os seus associados, ao invés de permitir, de arranjar soluções para que cada um trabalhasse à sua maneira e cada um com a sua competência, que fosse por aí fora. Eu também sempre fui contra os grandes escritórios. Sempre aventei algumas soluções que nem sei se eram viáveis, mas aventei algumas soluções
que era para, eu vou usar um termo forte, que era para acabar com os grandes escritórios, na forma como eles trabalhavam. E quando eu digo grandes escritórios, digo escritórios com 1 ou 2 solicitadores, 50 funcionários e milhares de processos. Isso é obsceno e estava visto que ia dar a geneira. Ora bem, eu tenho aqui os apontamentos para dizer o seguinte. Várias perspectivas de abordar a contingentação. Do nosso ponto de vista, do meu, das pessoas que nos acompanham, a contingentação assume contornos político-sociais que têm consequências socioeconómicas, naturalmente. Em 2003, foi uma reforma político-económica, todos conhecemos, não vale a pena estar a falar nisso, o que é que motivou esta reforma. E depois ficou consagrado na lei que ficou consagrado, tirando este apêndice da contingentação, ainda está a livre nomeação e a distribuição. Com uma nuance. Em 2003, havia a competência territorial porque os agentes de execução só podiam ser nomeados dentro da sua comarca ou comarca limítrofes. Isto devido ao número insuficiente de agentes de execução, à má preparação de alguns agentes de execução. A distribuição geográfica em Portugal, que era fraca, era má, era em Lisboa e Porto concentrava-se, em Bragança não havia, Freixo de Espada à cinta, toda a gente aflita, no Alentejo, no Algarve havia poucos. Portanto, isto foram todas entropias do sistema que foram comatadas em boa hora, com uma reforma, uma mini-reforma que houve em 2 anos depois, em 2003, em que a lei permitiu que os exequentes pudessem escolher o agente de execução em todo o território nacional. Isso foi a tal sopa no mel. Isso foi o que permitiu abrir e desbloquear isto tudo. A partir daí, baixaram as pendências, começou a correr bem, desbloquearam as execuções. Os agentes de execução, que não eram poucos nem são poucos, bem preparados, interessados, empreendedores, começaram a construir este tecido. Às vezes na classe há um bocado o prurido de chamar as coisas por nome, isto era um tecido económico, isto era uma economia, era um negócio que estava a funcionar bem e havia muitos a funcionar bem. Então, com o volume que as pessoas iam tendo, porque o que trouxe os exequentes, primeiramente, aos agentes de execução, foi a competência. Foi a competência, a maneira de trabalhar, a resposta rápida, a quantidade de funcionários que conseguiam ter para tratar as questões burocráticas, isso foi assim. Bom, o que é que acontece? Como em tudo na vida, e como aqui também, apareceram logo as entropias do sistema também, como é que eu ia dizer, os abusos. E alguém menos bem formado tratou de aproveitar-se da situação e começaram a criar os grandes escritórios. E os grandes escritórios foram formados e criados, eu digo isto porque sei, né? Digo isso sem rebuço, porque sei que foram formados à custa do valor baixo, a quantidade, a economia de escala, são 10 mil processos, eu faço isto, são 10 mil, eu faço 10 mil, eu faço aquilo. Eu próprio fui abordado muitas vezes por exequentes, advogados e bancos, no sentido de negociar a tabela para ter mais processos. Foi uma coisa que sempre neguei, foi uma coisa que sempre me sustentou. Neguei. E continuei na minha vida. Nunca tive nenhum mega escritório, tinha um escritório bom, trabalhava bem, estávamos satisfeitos. Faço o país todo, vou à Madeira, vou aos Açores, vou ao Algarve. Não delego processos, ok? Também a delegação de processos é uma coisa de má memória para nós também. Com a criação dos mega escritórios no mau sentido, a ordem, fruto da sua incapacidade, desatou o que é que eu tenho aqui? A ordem desatou
pode ser... desatou. Ora bem, a ordem, para suster este fenómeno por via dos regulamentos, que não conseguiu, os regulamentos não permitiam suster isto, estava tudo muito mal amanhado, como se costuma dizer. E não conseguiu encaixar um projeto de resolução disso. Desatou a tomar medidas que foram no sentido da terra queimada, ou seja, lançou uma bomba atómica, como eu já há uns dias, numa conversa com o Rui disse, usaram a quimioterapia na doença, queimaram as células más, mas também queimaram as células boas, e foram por aí fora. E isto o que é que permitiu? Permitiu que os escritórios que funcionavam bem passaram a funcionar, não funcionaram mal, mas passaram a funcionar com mais deficiência. Começaram a despedir funcionários, a ter menos volume de processos, a eficácia foi-se e estão a mirrar de dia para dia. E vão continuar a mirrar enquanto a contingentação se mantiver, vão mirrar de dia para dia. E na falta de alternativa, porque parece que o sistema vai nesse sentido, em manter a contingentação com outros moldes. Eu próprio propus aqui há uns tempos a contingentação, que agora está a ser aceita e bem por esta lista, que era a reposição dos processos conforme vão sendo acabados. Não será a panaceia, mas é melhor do que o que está. Então, nós chegamos a um ponto em que, no nosso ordenamento jurídico... Júlio, depois preciso que vais terminando, está bem? Sim. Para concluir. No nosso ordenamento, aliás, no nosso tecido empresarial, no nosso tecido económico, não existe nenhuma profissão que esteja limitada no número de processos no trabalho. Não existe. Isto, além de absurdo, é inconstitucional. Não entendemos nós, claro. Portanto, o que é que importa? Vou terminar agora a dizer assim. A ordem não existe para angariar trabalho. E a CAGE, que é um órgão fiscalizador, não pode existir para limitar o direito ao trabalho. Isto é nosso entendimento, porque além de inconstitucional, já disse há bocado, é absurdo. Portanto, o que é que isto acabou? Agora, para terminar, consequências. A criação está criado o agente de execução em part-time, ok? Nenhum escritório vai sobreviver com 100 ou 150 processos por ano. Não há dúvida nenhuma, não vale a pena haver peneiras. A contingentação matou literalmente o agente empreendedor, porque agora já não há volume de processos para inovar, formar máquinas, instalações, pessoal, não há. E a degradação acentuada da tramitação do processo executivo com todas as consequências daí decorrentes, designadamente o retorno ao aumento da pendência. Aí é que vai haver a pendência. E a pendência voltamos todos aos idos de 2005, de má memória. Eu não sei se consegui explicar de uma Obrigado, forma... Júlio, pela partilha da tua experiência. O importante era mesmo isso. Muito obrigado por teres vindo e só para deixar muito claro, o Júlio Reis é um convidado que foi chamado aqui porque nós temos esta postura de chamar todas as pessoas para darem a sua opinião. Claro que no final dizemos quais são as nossas e explicamos quais são as nossas medidas, mas é uma pessoa que tem muita experiência, é um agente de execução já com muito tempo, que sempre se interessou. Já estivemos muitas vezes em locais opostos, sítios opostos da barricada, e portanto é com esta abertura que eu quero que o caminho certo continue, que é mesmo as pessoas que já tivemos divergências com elas, possam expressar-se e tenham aqui uma plataforma onde são ouvidas. E assim como fiz com o Júlio, se há algum colega aqui presente, por exemplo, vejo
a Luísa Patrão, também uma colega que já estivemos noutras alturas com divergência, já tivemos discussões com opiniões diferentes, que também já tem muita experiência na profissão. Se algum colega quiser aproveitar agora para partilhar um pouco da sua experiência e daquilo que acha que foi mais marcante ao longo deste tempo, é aproveitar agora esta oportunidade. Luísa, lance-te o desafio, dizem umas palavrinhas à malta. Eu já não me posso ouvir, portanto é otimismo demais pensar que os outros me vão ouvir. Eu faço minhas as palavras do Júlio, concordo na íntegra. Não acrescento, se calhar acrescentaria o facto de que tem que haver contingentação, mas não com estes números que eles estão a associar a cada agente de execução. Porque com a entrada de mais agentes de execução, qualquer dia, cada um fica com 4 processos. E lá está o que o Júlio disse, e bem, torna-se uma profissão em part-time, ou seja, aquilo que nós vamos ganhar vai ser um suplemento do vencimento. Não sei se mais algum agente de execução com experiência quer intervir aqui. Claro que depois vamos entrar na ordem de trabalhos, mas se alguém quiser aqui partilhar um pouco a sua experiência, aproveitar este momento de descompressão para isso. Sim, eu gostava de falar um bocadinho, pode deixar aqui a minha... Olá, viva. A minha câmara está um pouco desfocada, não sei muito bem porquê, mas acho que dá para perceberem. Eu sei como tu és. Enfim, é claro que os colegas que falaram anteriormente manifestam a preocupação com a profissão e isso é uma realidade que se vai instalando nos nossos escritórios. Começamos a deixar de ter condições para manter os funcionários, manter as máquinas impressoras, os computadores, atualizações de programas, os office, enfim. E este tipo de contingentação, como dizia a Luísa, pode até ser uma necessidade, mas não nestes moldes. Estes moldes não funcionam. E eu já há algum tempo que defendo que a contingentação devia ter como critério a capacidade extintiva de processos do agente de execução. Se eu tenho capacidade e se tenho estrutura para extinguir 50 processos, a minha cota no ano que vem é 50 processos. Se tiver capacidade para extinguir 200 processos, a minha cota no próximo ano será igualmente 200 processos. E eu tenho uma estabilidade, não é? Algo que me permite adequar o meu trabalho à minha estrutura. Que eu posso ou não querer que cresça, é bom, enfim, será depois de acordo com o projeto. Agora, a contingentação também tem que saber premiar o agente de execução, que é célere, o agente de execução que é eficaz. Não é? A contingentação neste momento é uma penalização, é única, parece que tem só a intenção de castigar o agente de execução, quer dizer, não vejo nada de benéfico, nem percebo qual é o caminho que esta contingentação quer levar, qual é o objetivo, qual é a ratio, não é? Como aprendemos todos, qual é a ratio desta norma, o que é que eles pretendem? E, portanto, é óbvio que é com alguma preocupação que olho para o futuro. Eu sou agente de execução por escolha, não foi porque, enfim, caí de alguma forma ou como uma alternativa a outra coisa qualquer, não. Eu quis ser agente de execução desde o primeiro momento. E tenho pena gosto muito daquilo que faço, tenho muita paixão pela área da execução e tenho pena que as coisas estejam desta forma, estejam a dirigir-se para um caminho que não parece ter lógica, não parece ter razão, não parece ter nada, quer dizer, não vejo qual é o motivo enfim, percebo que não podem existir escritórios gigantescos, também compreendo, percebo, porque depois a montante existem problemas que não têm a resolução ou têm uma difícil resolução, mas penso que é preciso enquadrar melhor esta normativa. Isto sem dúvida é asfixiante. Muito bem, Paulo. Estamos aqui sempre mais ou menos com o mesmo tom. Eu acho que se vai ficando com esta sensação de que as pessoas sentem, os agentes de discussão sentem que estão a ser, de certa forma, limitados pela contingentação. O João também tem a mão no ar. João, se quiser partilhar connosco a sua visão sobre esta
Ora, este muito mini boa debate. boa noite a todos. Subscrevo na íntegra o que disse o Júlio e acrescentaria só em jeito de comentário ao que disse agora o colega que falou, que nós não podemos indexar a nossa capacidade de ter processos ao número de processos extintos, porque a extinção do processo nem sempre depende de nós. Os incidentes não são levantados por nós, são levantados pelas partes, e estar a indexar vai estar a fazer com que nós fiquemos dependentes da LIDE. Se é um tribunal que até decide rápido, extinguimos até se calhar nesse mesmo ano o processo. Se é um tribunal que vai estar 3, 4 anos para decidir um incidente, vamos estar indexados ali, vamos estar limitados pelo próprio tribunal. E depois reforço a ideia do Júlio, de caminharmos cada vez mais para um amadorismo, deixamos de ser profissionais para nos tornarmos agentes de execução em part-time. Não é o que eu estou a ver. É muito triste chegar a junho e querer ser nomeado em processo, e atenção que eu não tenho nenhuma fábrica, não tenho um mega escritório. Nem tenho, aliás, considero que até tenho um escritório bastante equilibrado. Estamos a falar 3 agentes de execução, 4 funcionários. Penso que acho que há ali um equilíbrio, mas é muito triste nós termos capacidade de trabalhar processos, chegar a junho e estarmos limitados. E agora os outros 6 meses? Ficamos ali assim, isto aqui é desmotivador. Sinceramente, estou cansado, estou triste, estou desmotivado com a profissão. Pronto, e concluo que basicamente foi um desabafo mais até do que... E gostava de ouvir quais as vossas propostas para... Já vamos lá, assim que toda a gente também tenha tido a oportunidade de intervir. Obrigado, João. Obrigado. A Alexandra também tem a mão no ar? Sim, olá, boa noite, Alexandra, colegas. boa noite. Boa noite. Eu penso que, antes de mais, quero agradecer aqui ao Rui Simão, que teve, e portanto, a todos os participaram com ele para esta intervenção, à Mara também, que sempre se preocupou muito também com a nossa atividade enquanto agente de execução, e que está desde o início também, praticamente, portanto, desde o início do segundo curso, acho que estamos as duas desde essa altura, e de facto temos sentido as grandes dificuldades, portanto, e aquilo que nos foi dito na altura, e que de certa forma fomos obrigados, porque havia, portanto, houve vários regimes, enfim, mas tínhamos que ter uma estrutura com funcionários que conseguíssemos, enfim, dar seguimento em tempo útil. Toda a gente já sabe isso e já não vale a pena estar-me aqui a repetir, porque senão éramos multados, enfim, não havia a substituição livre, que acho que também é uma para eu não quero ser indelicada, eu não quero que me interpretem mal, mas eu acho que é uma palhaçada esta substituição livre, porque, e com uma contingentação, eu sou daqueles colegas que acho que nós somos, como diziam até, enfim, que esteja em descanso, nós não somos nem, em tom de brincadeira, não somos nem carne nem peixe, quando portanto, nos identificavam enquanto agentes de execução de que somos trabalhadores liberais, porque somos, não é? Por força da nossa atividade, mas também representamos, portanto, os tribunais e exercemos funções públicas. Contudo, quem nos paga não é o tribunal, é um particular. A liberdade de escolha é um facto, e também aqui poderia também haver um equilíbrio na substituição, como houve, aliás, peço desculpa, no antigo regime, que era, processo disciplinar, em que a ordem, e bem, acho que, e porque são conhecedores na prática das nossas dificuldades, do que passamos, iriam se calhar estar mais preparados para poder julgar e penalizar, não é, os colegas em relação às queixas, porque hoje em dia, olha, telefono para lá e não atendi o telefone, vai a CAS a tentar pedir explicações porque é que não atende o telefone. Então, eu não tenho processos, não é? Mal consigo sustentar, porque as indenizações são caras
aconteceu-me como estava a acontecer, como a maioria dos colegas, presumo eu que seja assim, peço desculpa, colegas, eu quando falo neste assunto, porque é a minha vida, assim como é a vossa, fico demasiado emotiva e um bocadinho mais ativa. E foi aqui o ecrã. Estava eu a dizer que acontece-me, tanto já tive que dispensar colegas com famílias, portanto, também para sustentar, porque efetivamente eu não conseguia, não é? E as imunizações são caras. Não é? Custa muito dinheiro. E se não é bem assim, ou se não ficam satisfeitos, já vamos ter que ir para o Tribunal de Trabalho. Mais preocupações, que já me aconteceu, enfim, porque e não temos disponibilidade para tratar dos processos. Ora bem, nós somos trabalhadores liberais e exercemos funções públicas. Acho eu que a contingentação não iria nem está a resolver absolutamente nada. Concordo com o Paulo, concordo com a Luísa, enfim, com o colega também, Júlio, e com outros que partilham a mesma opinião. Indiferente de pensar, ou não pondo aqui, levantando aqui para a discussão se é legal ou não a norma, enfim, ou se é constitucional ou não. O facto é que a contingentação, penso eu que não vai e nem está a resolver absolutamente nada. Muito pelo contrário, está a dar a possibilidade de colegas que não têm trabalho, ou então que se querem, passo a expressão, darem-se bem à custa daqueles que trabalham, que resolvem problemas e processos mais complicados, que vão lá e fazerem penhoras e diligências, enfim, e que têm gosto de ser agentes de execução, portanto, que fazem as suas formações, que têm brio na profissão e que querem que o cliente, passo a palavra, que também não podemos dizer, mas na verdade é o nosso cliente, não como solicitadoria, mas é ele que nos paga, é ele que nos substitui, é ou não é? Portanto, agora, relativamente à legalidade, se o agente de execução fez bem ou mal, se deveria, na minha opinião, voltar portanto, à fase inicial, a possibilidade de a ordem vem nos disciplinar. Relativamente à contingentação, também concordo com os colegas, não percebo, não consigo vislumbrar qual é, enfim, qual é a necessidade ou o sentido Para terminar, Alexandra, está bem? Para nós podermos chegar às nossas propostas também, porque eu acho que vocês também querem conhecê-las. Eu também levanto esta questão e gostaria de saber também a vossa proposta. Porque se nós somos empreendedores, se nós somos trabalhadores liberais, se nós somos jovens empreendedores, obrigam-nos a atualizar-nos estamos na era, portanto, dos computadores, temos que nos adequar aos tempos atuais, não é? Estamos aqui a lutar também para que, não só em solicitadoria, as nossas normas de publicidade, o que seja, que sejam um bocadinho mais abrangentes, não é? E ao mundo em que nos encontramos, e tudo isto é que, portanto, nos está a limitar. Está-nos a limitar porquê? Porque eu, se não tiver capacidade, vai-me julgar quem? Eu, o exequente, que, como antigamente, iria, portanto, portanto, participar de mim, iria ser intentado um processo disciplinar, que poderia resultar ou não em crime, como toda a gente, os antigos sabemos como é que funcionava, não é? E, em termos disciplinares, sim senhor, portanto, não cumpri, cometi ilegalidades ou irregularidades, ou que seja, vou fora. Acabou. Aí tudo muito bem. Agora, não percebo, porque eu sou livre de saber até onde é que eu posso ir. E mais, estamos a contribuir para criar novos postos de trabalho, que é bom para toda a gente, colegas que não têm trabalho, que são formados em solicitadoria, que a ambição deles era para ir para a gente de discussão, não existem cursos, e bem, agora, porque não há trabalho para nós, quanto mais para os colegas, mas pelo menos têm a possibilidade de trabalhar naquilo que se formaram, não é? E todos nós, porque
se tivermos capacidade, associados ou sócios ou não, e depois outra coisa, leva a outra. Alexandra, vou pedir que termine, Só para por terminar, favor, outro senão crime. não conseguimos. Colegas que querem ter mais processos, leva a venderem as suas. Aliás, colegas que não podem ou não querem trabalhar e que nunca, portanto, não têm interesse, estão ali em leilões em relação à sua cédula, a ver quem é que dá mais, que aconteceu isso comigo, com uma colega, quem é que dá mais para poder, portanto, ter mais não sei quantos processos, que depois a finalidade é uma, que é o quê? É ir para outros lados. Agora, estes problemas todos nós conhecemos e penso que a contingentação permite que se cometam, que se contorne muito a lei, quando a liberdade de escolha e o trabalho de todos nós, bem ou mal, porque somos trabalhadores liberais. Obrigado, Alexandra. Seria o cliente a terminar. Peço desculpa. Obrigado. Obrigado, agradeço esta oportunidade e espero que a nossa classe não termine e que façam, enfim, com que ela, que se torne cada vez Avance no melhor. caminho certo. Vamos embora. Também tinha aqui outra Alexandra com a mão no ar, eu não queria deixar ninguém sem falar, mas depois sinto que vou ficar eu sem falar. Alexandra. Só um minuto, Rui. Cumprimentar-te a ti Claro. em primeiro lugar. Cheguei tarde, peço desculpas, estive numa reunião. Cumprimentar os meus queridos colegas todos aqui presentes e dizer relativamente à contingentação, e não, se calhar vou ser repetitiva, portanto é um minuto. A contingentação pode ter sido bem pensada para poder repartir o trabalho entre todos os colegas. Neste momento, o modo como ela foi pensada foi contornada pelos próprios colegas e não faz qualquer sentido. Eu trabalho em prática individual e vejo, muitas vezes perguntam-me se posso aceitar processos executivos, porque há colegas focados em grandes processos, chamemos-lhe assim, em grandes e sequentes, e que depois não querem aquele processo que é de 500 euros, 600 euros. Isto é lamentável. Portanto, a forma como a contingentação foi pensada para partilhar trabalho entre todos pode ter sido a maneira como na altura foi julgada ser a melhor para todos os associados. Neste momento está completamente fora do que é as regras da distribuição entre os colegas e, portanto, tem que haver aqui uma grande alteração, se não é deixar de haver contingentação, mas se não for essa a ideia, terá que haver uma forma de pensar diferente da distribuição dos processos. É só isto que eu queria acrescentar e não querendo ser repetitiva se alguém já falou sobre isto. Obrigado. Obrigado, Alexandra. Vamos terminar aqui esta parte de intervenções. Obrigado a todos, porque vocês deram-nos a oportunidade de sentir um bocado, e falaram todos muito apaixonadamente, sentir um pouco o que são as nossas dores enquanto agentes de discussão. Não é? Também sou agente de discussão, aliás, passo a publicidade, sou o único candidato a bastonário que é também agente de discussão e não só solicitador. Portanto, eu conheço esta realidade de perto e nós queremos apresentar então as nossas medidas quanto a isto. A Mara falou numa coisa muito importante, que é o que depende de nós e o que depende de uma negociação. E como é que nós vamos introduzir aqui as nossas medidas? Eu vou passar a palavra pelos candidatos que fazem parte da equipa da Mara. Temos aqui, por exemplo, o Bruno Coelho, não sei quem conhece, eu conheço já há uns anos, com o escritório na Amadora, é candidato na equipa da Mara ao Colégio Profissional dos AES e que nos vai fazer aqui também um ponto de situação. Eu acho que já vai ser muito resumido, Bruno, porque em bom rigor já se falou muito um pouco disto, mas vais falar sobre este tema e sobre o estágio dos agentes de execução, não é? Exatamente, Rui. Olá, boa noite a todos os colegas. Vou só apresentar-me, o meu nome é Bruno Coelho, sou solicitador desde 2011 e agente de execução desde 2013 e tenho domicílio profissional na Amadora, mas também em Leiria. E quero, antes de mais, congratular o Rui pelo arrojo, em avançar. Eu, quando falei pessoalmente com o Rui, não usei a palavra arrojo, usei uma outra palavra, mas aqui ficaria mal. Pronto, e o arrojo é considerando as implicações que a candidatura dele, e quando ganhar, vão ter, no sentido em que vão alterar a sua vida pessoal e profissional, porque todos os que conhecem o Rui sabem que ele, quando se mete numa coisa, mete-se a sério e, portanto, ele vai levar os seus objetivos e as suas ideias até ao fim. E depois também tenho sentido um pouco
um sentimento agridoce, porque não sei se estou à altura aqui da equipa que o Rui arranjou aqui, portanto vou tentar fazer o meu melhor, mas não prometo nada. Agora, Quem dá o melhor é o que importa. falando relativamente ao que nos trouxe aqui, eu ia fazer um ponto da situação, uma breve resenha histórica, mas aqui o nosso colega Júlio Reis já falou nisso. Portanto, nós já tivemos aquelas 3 fases em que havia a competência territorial, depois passámos pela livre nomeação e neste momento temos uma contingentação com os constrangimentos que os vários colegas já apontaram. Portanto, acho que não me vou alongar muito mais, porque os colegas, e todos eles com muito mais experiência que eu, já falaram sobre o assunto. Portanto, vou-me concentrar mais na parte do estágio do agente de execução, que eu e o Rui e aqui outros colegas que estarão aqui somos do último estágio, que foi 2012, 2013, portanto já vão 10 anos que não há estágios de agente de execução. Nós sabemos que o número de processos tem vindo a diminuir, é verdade, mas também não me parece coerente que passe uma década sem dar a possibilidade a outras pessoas que vão trazer novas ideias e novas competências à profissão que possam entrar. E a proposta que o Caminho Certo tem neste sentido para o estágio é abrir um estágio em 2025, aliás é o que resulta da lei que vai alterar as ordens profissionais, que até fala inclusive na possibilidade do estágio ser semestral, ou seja, duas vezes por ano. Mas a proposta que o Caminho Certo tem para esta situação, uma vez que cabe sempre ao Conselho Geral definir o número de vagas, e tendo em conta as vicissitudes da profissão do agente de execução, nós temos de ter alguma atenção para as questões da independência e garantir que há uma livre concorrência entre todos os colegas, e a proposta que o Caminho Certo propõe é que o número de vagas, a não ser que exista um ano em que os processos aumentem muito e, portanto, vai haver trabalho para todos, mas a proposta para já, até esse aumento processual acontecer, será o número de vagas estará adequado ao número de colegas que cessaram funções, seja por que motivo for, ou por expulsão, ou por sessão voluntária, ou porque decidiram reformar-se, e a nossa proposta, primeiramente, será por aí. Pronto, sabemos que se calhar nos primeiros anos não irão abrir muitas vagas, mas é assim, nós também temos conhecimento que há alguns colegas que se calhar se fosse um bocadinho mais fácil deixar a profissão, se calhar já o teriam feito. Todos nós sabemos que não é fácil fazer a liquidação do escritório de agente de execução para os colegas que assim o pretendem fazer. Mas em relação ao estágio, também temos aqui outros desafios, por assim dizer, que esta nova legislação nos veio trazer. Nomeadamente, os requisitos mudaram, já não é necessário ser advogado ou solicitador para fazer a inscrição, basta ter a licenciatura em solicitadoria em Direito, o que irá aumentar, julgo eu, em muito o número de candidatos quando o estágio abrir. E pronto, e temos aqui um problema que a Mara também falou, que quando o estágio abrir em 2025, antes disso vai ter que ser publicado, aprovado e discutido o relatório de estágio que não existe e que também passa pela competência do Conselho de Supervisão, que também ainda não existe, ainda não está em funções. Portanto, esta situação, como podemos constatar, em 2025 se calhar só será possível mais para o final de 2025, não será alguma coisa que conseguiremos fazer logo no primeiro semestre. O que é que eu posso acrescentar mais? Eu posso já dar aqui também uma nota, se não te importares, Bruno. Sim, Rui, diz. E realmente reforçar aqui eu sou do último estágio de 2013 e, de facto, passarem mais de 10 anos com a profissão fechada, nós também sabemos que a realidade é muito diferente. Quando eu comecei a trabalhar, o número de processos era muito maior do que o número de processos que é hoje. Mas passa-se aqui uma mensagem, e acho que isso também forçou o legislador a forçar-nos a ter estágio. Passa-se uma mensagem de algum corporativismo, algum fechamento. Efetivamente, há sempre colegas que saem da profissão e pelo menos repor o número de vagas de colegas que saíram da profissão, achamos que é uma medida perfeitamente adequada, séria, justa, porque nós já sabemos, como foi dito até agora, que há muitos colegas que não têm trabalho
e que a contingentação também pode estar a asfixiar os escritórios. Portanto, não queremos passar aqui a mensagem de que ser agente de execução, eu sei que muita gente acha isso, mas é mentira, que é um Eldorado, porque não é. Não é nenhum Eldorado, dá muito trabalho, tem muita responsabilidade. Mas também não queremos passar a mensagem de que somos corporativistas e que só nós é que sabemos como é que isto se faz. Há aí muita malta nova e com mais idade, porque isto, os requisitos é a licenciatura em Solicitadoria e Direito, que vão concorrer e que, ao contrário do que acontece com os outros estágios, que mudaram também a sua forma de funcionamento, aqui há um exame final que garante se podem ou não podem exercer, não é? E o Conselho Geral ainda temos este poder. Nós vamos poder determinar quantas vagas abrem. Portanto, isto já não é mau. Isto é, aliás, ainda bem que temos esta faculdade. E, portanto, o nosso compromisso é abrir, porque temos que passar esta mensagem à sociedade, na medida de tapar, por assim dizer, as vagas deixadas abertas pelos que abandonaram a profissão. E depois, quando houver um número maior de processos, logo se vê. Mas neste momento temos que assumir que, senão vamos estar a distorcer ainda mais o mercado, não é? O mercado já está complicado e se nós abrirmos ainda mais vagas do que aqueles que saem, ainda fica mais complicado. Portanto, olha, Bruno, quero-te agradecer. Estás na equipa certa, no caminho certo, estás à altura claramente da tua equipa, fizeste aqui uma boa explicação deste ponto. Já sabes, seguimos juntos no caminho certo. Sempre. É isso. E agora, queria também passar a palavra, para entrarmos mais no tema da contingentação, a outro dos colegas que fez o estágio comigo, Joel Silva Antunes, tem escritório em Torres Vedras. Estás por aí, Joel? Não estou a ver. Não Joel? estás? Sim, sim. Olá, boa noite. Ok. Não Isto estávamos a Todos os ver. colegas, começo por agradecer também aqui ao Rui o convite que me foi feito. Eu sou solicitador e agente de execução também, como o Rui disse e bem, fui colega dele em 2013 no último curso que houve. Tenho escritório em Torres Vedras. E é curioso, e como foi disse o seguinte, eu em 2016 na jornada de estudo já em brincadeira dizia ao Rui que ele tinha um perfil adequado para ser no futuro o bastonário da Ordem, na altura a Câmara dos Solicitadores e agora a Ordem. E de facto, o convite que ele me fez, eu naturalmente aceitei com muito agrado e pronto, e acho que de facto o Rui é a pessoa certa e agradeço também o convite que ele me endereçou. Vai-me caber aqui falar um pouco de um tema que é muito sensível, que tem a ver com a questão da distribuição e também a nomeação. Como sabem, a distribuição, no nosso ponto de vista, não promove o mérito nem a eficácia e em função do número de processos entrados, pode não dar sustentabilidade a nenhum escritório. Portanto, a distribuição tem esta perspectiva da nossa parte enquanto equipa neste aspecto. Portanto, quanto à nomeação, sem limites, ou seja, se a nomeação não tiver limites, vai comprometer a imparcialidade e a independência dos agentes de execução. Portanto, aquilo que nós entendemos é que deve haver uma nomeação, sim, mas com limitações. Ou seja, deve ser aumentado o número de processos que cada agente de execução pode receber, mas isto é em função do quê? Em função do seu desempenho e da sua eficácia. Portanto, a GAS é a Comissão para a Eficácia das Execuções, mas há aqui critérios que entendemos que podem ser revistos, ou seja, deve haver nomeação, sim, mas com um determinado critério. Em função, como muitos colegas já mencionaram, nestas intervenções iniciais, o agente de execução pode ter uma estrutura para receber mais do que os processos para os quais apenas pode ser taxativamente indicado. Portanto, deve haver um critério um pouco subjetivo. Se o colega apresenta condições e viabilidade para ter um número de processos superior, porque é que chegado a meio do ano ou nesta fase em setembro não pode ter processos quando tem ordenados para pagar de colaboradores e tem um escritório para manter. Portanto, esta é a nossa visão quanto à questão da nomeação e com algumas limitações. Relativamente aos critérios da majoração, entendemos que não há critérios que permitam ao agente de execução, por exemplo, gerir a entrada de processos, isto é, entendemos que deve haver a possibilidade do agente de execução decidir se quer receber processos de um determinado mandatário ou de um determinado exequente. Um exemplo prático, e todos conhecem, que tem a ver um pouco com os grandes litigantes, designadamente, passando aqui a publicidade da NOS. A NOS colocam, como sabem, desde o tempo inicial do PEPEX, muitas execuções. E se os colegas podem receber atualmente 73 processos e para o ano 76, se tiver, pronto, se acontecer o caso de receber esse número de processos no mês,
o resto do ano não vão ter mais processos. Portanto, nós queremos que haja aqui, assim, a possibilidade do agente de execução decidir se quer receber processo a um determinado exequente ou um mandatário. Este mecanismo não existe. Por outro lado, existe também aqui a questão da concentração dos mandatários e dos exequentes pela via da aquisição de créditos, ou seja, este tipo de concentração de processos vai tornar que seja inevitável nós termos uma, neste caso, dependência económica. Porquê? Porque, como sabem, as entidades bancárias e as criadoras cada vez mais cedem os seus créditos. E ao cederem os seus créditos, muitas vezes, chamados NPLs, que são os créditos não produtivos, as empresas que compram esses créditos, são chamados também conhecidos por créditos mal parados, trabalham muitas vezes só com um único mandatário ou exequente. Portanto, enquanto, a título exemplificativo, teríamos processos em que o exequente é a Caixa Geral de Depósitos, por exemplo, o BCP, a Cofidis ou outras entidades criadoras, e teríamos então uma diversidade de exequentes e eventualmente com mandatários diferentes. Ao ser feito desta forma, teremos apenas um exequente, muitas vezes, e o mesmo mandatário. Portanto, isto vai criar uma falsa, diria eu, dependência económica, porque, ab início, os processos não seriam só daquele mandatário e daquele exequente. Portanto, esta questão também aqui, assim, é um critério que consideramos que devia ser revisto. Tem aqui um outro critério ainda, que é aqui um critério que será novo e que seria interessante introduzirmos, porque os colegas, eu vou só aqui fazer um zoom prévio quanto aos critérios que existem. Como sabem, existem 4, que é a conciliação integral do CISAI, a situação regularizada da Caixa de Compensações. O terceiro critério também que existe é a inexistência de processos sem movimentação há mais de 3 meses, e o último critério é a inexistência de dependência económica, que foi este que eu referi anteriormente. Portanto, nós entendemos que deveria haver um novo critério. E qual seria este critério? Este critério seria atribuir à OAE um número adicional de processos correspondente aos processos entrados e fins no mesmo ano civil. O que é que isto significa? Significa que, neste caso, seria reconhecer o mérito, e houve um colega que mencionou no início, peço desculpa, não tenho o nome. Foi o Paulo. Foi o Paulo, sim. Ou seja, neste caso, seria reconhecer o mérito do agente de execução que conseguiu extinguir processos de forma célere e que, face a esta celeridade, tem mais tempo disponível, permitam a expressão, para, durante o ano, receber mais processos e dar uma resposta cabal. Por exemplo, o ano passado, em 2023, a média de uma extinção de um processo era de 15 meses. Portanto, em 15 meses, se o colega, imaginemos que recebe 50 processos nos primeiros 4 meses, e se desses 50, chegado, por exemplo, esta fase de setembro, já não tem processos, mas esses 50 que já recebeu este ano já extinguiu 30, terá capacidade para depois, naturalmente, receber outros processos. Isso fará com que também tenha que haver aqui uma abertura da CAAS, do ponto de vista subjetivo, para, caso a caso, permitir que o agente de execução demonstre perante a CAAS que cumpriu e tem aqui a chamada eficácia, que o próprio nome está na parte da CAAS, a Comissão para a Eficácia das Execuções, e perceber que o agente de execução teve muito mérito naquilo que fez, cumpriu o processo de forma célere e, por isso, tem a possibilidade de ter mais processos. Porquê? Porque atua de forma célere e naturalmente fez um bom trabalho, permite uma expressão. Portanto, desta forma, nós queremos é que também que haja uma proximidade à CAAS. Eu até vos confidencio que hoje, por acaso, tive uma reunião com a CAAS, designadamente por causa de um critério que era a dependência económica, e até aproveitei para falar sobre este critério, e há uma certa abertura, eventualmente, penso que da CAAS para este efeito. Por outro lado, também aproveito para acrescentar o seguinte: estou na lista do Rui, ok, tudo bem, posso ser suspeito nesta afirmação, mas o Rui já conhece como é que funciona a CAAS, eu tenho a perfeita noção disso, e inclusive é a Mara, isso foi até transmitido hoje na própria CAAS. Portanto, acho que seria interessante nós também criarmos aqui um elo de ligação com a CAAS mais forte, porque parece que não está um pouco perdido desde que houve esta nova presidência na ordem, e creio que acho que este critério seria bastante relevante e que vem, de certa forma, ao encontro daquilo que os colegas disseram, inclusive na fase inicial das vossas intervenções, que seria, ou seja, contingente sim, mas com critério. E este critério seria um critério que poderia ser introduzido nesta possibilidade de receber mais processos para os escritórios que, quando chegam a setembro ou muitas vezes em agosto, já não têm processos. Esta é a nossa perspectiva do ponto de vista de uma majoração de processos. Obrigado, Joel. Eu só queria também dar aqui uma nota. Obrigado pela tua intervenção. Acho que explicaste muito bem o nosso ponto de vista, que é
Nomeação, porque somos profissionais liberais, porque é a única coisa que permite concorrência, porque é a única coisa que permite mérito. Se houvesse uma distribuição cega, eu não tinha nenhum incentivo para ser melhor, não tinha nenhum incentivo para sair à rua. Aliás, isso foi o problema que deu origem à reforma de 2003, porque as coisas estavam paradas nos tribunais. Nós somos profissionais liberais, portanto, convém que possamos ser nomeados. Mas eu também conheço a realidade de uma nomeação sem limites, sem nenhum tipo de limitações. E era uma realidade de extrema concentração, que criava perigos sistémicos. Todo o sistema fica em perigo com essa concentração. Nós não vamos estar aqui a mencionar nomes, a entrar em detalhes, mas eu penso que todos os colegas conhecem as bolhas que se formaram em escritórios, não é? E os problemas que daí derivaram, com prejuízo reputacional e que poderiam, em determinado momento, até ter acabado com a nossa profissão. Eu, até partilho desde já convosco, e julgo que a maior parte aqui dos membros da equipa, ouvimos muito bem as vossas, tudo o que foi dito no início e estamos na mesma posição. Ou seja, eu também tenho um escritório eficiente que chega a meio do ano e que não pode receber mais processos. Mas porquê é que eu chego a meio do ano e não posso receber mais processos? Eu digo-vos porque existe contingentação. Porque antes de existir contingentação, eu não recebia aqueles processos. Esta é que é a realidade. Eu tenho uma sociedade em que o meu sócio, quando criámos a sociedade, teve um processo em 2018 que recebeu, teve um ano em 2018 que recebeu um processo. Ok? Hoje em dia já estamos noutro patamar as pessoas escolhem trabalhar connosco e nós ficamos gratos por isso, e depois chegamos ao ponto em que ficamos limitados. Entendemos que se o nosso escritório ainda tem capacidade para dar mais, o vosso escritório ainda tem capacidade para dar mais, isso deve ser permitido. Aqueles que são eficientes têm que ser premiados. A questão de definir os critérios de eficiência é sempre complicada, e eu ouvi, por exemplo, ouvi muito bem o Paulo a falar no mesmo critério que nós aqui apresentámos, dos processos findos no mesmo ano, e o João a dizer uma coisa que tem toda a razão, João Magalhães, que é, então, mas os incidentes não dependem de mim, então indexaram uma coisa que eu não controlo. Controlamos uns, não controlamos outros, mas é um critério, falha sempre em alguma coisa. E eu entendo claramente que se tenho um processo que entrou em janeiro, já o extingui em março, aquele trabalho que eu deixei de ter com aquele processo, porque já o extingui, posso ter com outro. Portanto, pode ser um critério a aproveitar. E também vai premiar a nossa eficácia, a nossa eficiência. Mas temos aqui umas mãos no ar, e eu queria também deixar aqui as intervenções fluírem. A Luísa pôs a mão no ar primeiro. Luísa, força. Então, eu penso, e na minha opinião, penso que deveria haver mais um critério. Porque imagina que nós, dos 100 processos que nos atribuem, 50 não passam da fase 1. Ou porque o requerimento executivo foi recusado, ou por diversos motivos, ou porque o executado morreu, e então aquele agente de execução recebe aqueles 15, 20, 30 processos que só não passa da fase 1. Eu penso que isto é injusto. Depois há os outros que têm o monopólio dos processos dos milhões, em que ninguém apanha, e ainda há os outros colegas que recusam, que recebem a fase 1 e delegam o processo dos 1.800 euros, que ainda não percebi porquê, porque vai contar para contingentação ou whatever. E eu acho que esse critério dos processos não passarem da fase 1, e em que a pessoa só recebe a primeira fase, não é? Devia ser tido em conta. Ok, deixa-me dar uma nota quanto a isso, antes de passar a palavra também ao Arthur. Só me parava. Relativamente a isso, Luísa, posso falar, Rui Simão? Podes, claro, então. Claro. Mas estavas a falar, fala do primeiro, depois falo eu. Ok, só para dizer que concordo inteiramente com essa questão de processo, isso aconteceu-me também, até comecei a ser nomeado por um exequente que nunca tinha trabalhado comigo, eram livranças, depois o tribunal, quando é livranças, pede para apresentar o original, eles não tinham original, os processos foram todos embora, e eu ainda pedi à CAS que me atribuísse os processos, ainda disse que devolvia a fase 1, nada, não tive hipótese, ou seja, foram processos que foram para o lixo, não é? Aquelas vagas. Também sinto que neste momento temos uma nova CAS, e fico muito feliz com isso. O Dr. Renato Gonçalves é uma pessoa que conheço há muitos anos e que sei que vai trazer muita disrupção
portanto vai fazer muito melhor do que aquilo que era feito até hoje e vamos ter ali um canal de comunicação melhor para afinar estes detalhes sem prejuízo para a gente. Eu não tive culpa nenhuma daquilo. E o Joel falou aqui num dos pontos, que é, não há mecanismos que me permitam gerir a entrada dos processos. Por exemplo, eu agora falei com alguns colegas nas jornadas que já estão numa fase da carreira em que me dizem assim, eu já quero acabar, quero fechar o escritório. O que é que esses colegas não podem dizer? Eu só quero receber 20 processos este ano. Porquê é que não podem? Porque é que não há mecanismos que permitam? Porque, reparem, estamos a dizer assim, nós todos estamos aqui numa perspectiva de queremos ter trabalho, sim senhor, mas também há aqueles colegas que podem escolher não ter. E tem que haver mecanismos, para ferramentas para os agentes de execução gerirem isso. Isso, e o exemplo que eu dei há pouco, de entrar um exequente novo que eu não conhecia de lado nenhum, nomeia-me numa série de processos e eu já fico agarrado, os processos não dão em nada, ou a própria... os processos não dão em nada e eu fico ali sem aquela vaga para os processos. Pronto, queria só dar esta chega porque acho que é muito importante e nós o que pretendemos aqui, temos uma proposta para isso, é criar esses mecanismos para nós termos a possibilidade do lado do agente de execução de gerir essa entrada à medida daquilo que são as capacidades do nosso escritório para trabalhar os processos. Arthur, tem mão no ar, certo? Solicitador Arthur. Sim, boa Trabalho. noite. Viva, Arthur. Bem-vindo. Sou solicitador há 11 anos. Não sei se me conseguem ouvir. Estou no carro. Perfeitamente. Sou solicitador há 11 anos. Desde que me inscrevi na ordem, não houve sequer a hipótese de um estágio de agente de execução. Chegou a ser publicado um aviso de curso com 50 vagas, que não deu em nada. Ou pessoas que fizeram a formação inicial, mas isso depois não deu em nada. Eu percebo que não haja trabalho para alguns colegas, se calhar é o mercado a escolhê-los, trabalham bem, trabalham mal, se calhar é um contrassenso a quinta medida para a contingentação. Se não há trabalho para alguns colegas, vamos dar mais processos a outros colegas. Não sei, parece que não é razoável daquilo que apresentaram. Se não há trabalho, vamos dar mais um critério de atribuição de processos a quem já é agente de execução. Não sei, Obrigado, é a minha opinião. Eu respondo. Claro, eu respondo. E agradeço muito que se sinta confortável para partilhar a sua opinião aqui. Excelente, obrigado. Primeiro tópico, é solicitador há 11 anos, não há estágio. Realmente é uma coisa que nós compreendemos, é o passado, não podemos mudar. E agora nem sequer vai ser preciso ser solicitador para aceder ao estágio. Basta a licenciatura em solicitadoria e direito, ou seja, não vai concorrer com colegas solicitadores para aceder ao estágio, vai concorrer com todos os licenciados em solicitadoria e todos os licenciados em direito que queiram fazer o estágio. Portanto, também é preciso ter essa noção. O passado eu já não consigo mudar, o futuro é isto que nos espera. Quanto a este critério extraordinário, a questão é que, efetivamente, como já foi explanado aqui por vários colegas, há escritórios diferentes, a realidade dos escritórios é diferente ao longo do país, porque há colegas que estão em prática individual, sozinhos, recebem processos, mas também têm outro trabalho ou têm outra coisa para fazer, e há outros que são agentes de execução com uma estrutura, que têm quem atende aos telefones, que, como se falou aqui, têm as impressoras, têm a estrutura toda montada, têm os funcionários e que conseguem despachar o trabalho melhor, com eficácia. Por isso é que, porque senão, repare, se a lógica é nivelarmos todos por igual, então íamos para o caminho da distribuição e deixava de haver necessidade de sermos competentes, deixava de haver necessidade de concorrermos, de inovarmos nos nossos escritórios, termos melhores ferramentas, termos melhores funcionários, nós próprios evoluirmos, termos mais formação, sabermos fazer melhor o trabalho. Portanto, o que nós estamos a dizer é que deve ser premiada a eficácia. Se é um agente de execução eficaz, permeia-se. E isto é para todos também. Portanto, esta é a minha resposta, mas compreendo perfeitamente a questão. Não sei se esclareci, se ficou esclarecido quanto à posição do caminho certo. Sim, é assim, eu percebo as propostas apresentadas, no entanto, acho que, pronto, há aqui muitas questões que não dependem do Rui, dependem de quem por lá passou e nada fez, mas é frustrante debatermos estarmos a debater este tema
nesta altura. Compreendo, Arthur. Bem, se calhar então, se não houver mais pedidos de intervenção, avançávamos também. Tenho aqui mais uma colega do... Mas obrigado, Arthur, por intervir e fica aqui connosco até ao fim, que ainda temos mais umas coisas para falar. De seguida, vou passar a palavra à Bárbara Filipa Pinheiro, também uma amiga, já de outras lutas no passado e desta atual. Estás por aí, Bárbara? Estou aqui, olá, boa noite a todos. Olá. Já estamos um bocadinho adiantados na hora, mas também não queria vos deixar de dar uma palavra, não é? O meu nome é Bárbara Filipa Pinheiro, sou agente de execução desde 2012, tenho escritório no Porto. Vou ser muito breve na minha... Primeiro queria agradecer ao Rui e à Mara pelo convite, não é? Ao Rui por todo este novo desafio de uma forma muito nobre, mas também à Mara por toda esta coragem. Sei que é muito competente e que vamos ter aqui um futuro com muito trabalho. Fico muito feliz por isso. O que é que eu vos queria aqui falar? Vou-vos querer falar de algumas medidas-chave que nós queremos adotar aqui no caminho certo. Algumas coisas mais fraturantes, outras nem por isso, mas todas muito importantes para o nosso trabalho e temos todos muito consciência disso. Abolir a livre substituição, isto foi algo que já foi falado aqui pela Alexandra também, e achamos super importante, algo que está a comprometer a nossa imparcialidade e isso não queremos, não é? Queremos que a substituição pode ser permitida em circunstâncias específicas e justificadas. Isto tem que se manter, não pode ser uma substituição puramente arbitrária, mas tem que se manter a possibilidade de corrigir situações. Isto é super importante que aconteça e esta também é a nossa posição. Já falamos aqui também, e nós temos nestas abordagens com colegas, nestas questões, temos realmente colegas que têm estruturas muito grandes e que precisam e que querem realmente mantê-las e continuar, mas também temos percebido isso, que o nosso universo está a envelhecer e há colegas que querem sair e temos que respeitar isso e estamos cá também para facilitar a saída da profissão de colegas que a querem deixar. A nossa ideia aqui no caminho certo é realmente criar um grupo de apoio mais direcionado para estas situações, com estabelecimentos de estratégias, ajudar ao colega a sair de uma forma mais estruturada e planeada. É isso que nós gostamos, mas também queremos ter um grupo de apoio para todos os agentes de execução. Não crescemos muito, mas todos temos as nossas necessidades específicas e o caminho certo quer realmente trazer isso para nós, conversarmos mais, termos destas questões, vermos quais são as dores. As dores são muito semelhantes em todos nós, mas se calhar partilhar outra forma de ver, outra forma de ajudar-nos a passar o dia a dia de uma forma mais leve, não é? Porque a nossa profissão já é tão pesada e é importante também, se calhar, conversarmos um bocadinho com quem nos entende, porque nem toda a gente nos entende, não é? E é importante também termos estes momentos entre nós e conseguirmos criar este apoio e aqui no caminho certo, isto realmente é uma das nossas preocupações, aqui a nossa equipa, a Mara, o Joel, o Bruno e a Sílvia, que não está, mas que também faz parte da equipa, é realmente criar um grupo de apoio mais direcionado para os agentes de execução, ajudá-los tanto para crescer, como para se manterem, como para deixarem a profissão. É muito importante para nós que isto seja efetuado. Outra questão que o Rui também já falou e já batalhou aqui é permitir que o agente de execução autolimite os processos que quer receber. É muito importante, nós nem sempre queremos trabalhar com todos os exequentes, nós nem sempre queremos trabalhar com todos os mandatários, não queremos receber todos os processos e tem que haver eu como profissional tenho que ter direito a decidir o que é que eu quero fazer da minha casa, não é? Na minha casa eu decido aquilo que eu quero fazer e quais são as minhas limitações e é importante termos esse mecanismo, não me parece que vai ser uma coisa muito complicada, mas que me permite decidir aquilo que eu quero e da forma como é que eu quero fazer. Acho que já temos vindo a falar nesta questão e tem sido realmente um ponto muito fundamental que temos falado. Outra questão é a nomeação de sociedades, não é? A nomeação de sociedades tem vantagens que nós temos visto ao longo destes anos, vantagens operacionais, contabilísticas, estas questões de liquidação, não é? Há situações menos boas que acontecem em alguns de nós e estão os restantes para assegurar. É importante que tenhamos também esta questão resolvida de uma vez por todas.
Estou-me aqui a disponibilizar para o que pretenderem. Vamos ter um programa muito interessante. Gostava muito que nos acompanhassem. Gosto muito deste público todo aqui. Não é todos os dias que temos a oportunidade de nos vermos e falarmos um bocadinho. Gostava muito de vos ter nas nossas próximas edições. Vamos ter um programa muito bom. Sintam-se na liberdade e eu com toda a disponibilidade para vos receber, para ligarem, para conversarmos um bocadinho, também para tentarmos ir de acordo com as vossas expectativas e necessidades. Obrigada. Passo a palavra aqui ao meu caro Rui Simão. E Mara, agora vou intervir. Já que há bocadinho o Rui Simão não me devolveu a palavra, depois de eu ter dito que queria falar, vou falar. E não estás com pio agora, estás sem som, Rui Simão. Pronto, só queria estar a dizer e queria esclarecer, quero agradecer à minha equipa por estarem aqui a explicar as nossas medidas, que são do caminho certo, onde estamos todos inseridos, aqui com o nosso bastonário Rui Simão à cabeça das sessões, é sempre ele que tem dirigido as sessões, e quero só falar aqui uma questão contra tudo o que está aqui. É muito bom ver que estamos aqui 74 pessoas, é muito importante verificar, e já percebemos todos pelas intervenções, que as nossas realidades são todas muito diferentes e que, embora há pessoas que estejam aqui há 20 anos e outras há 10, porque temos o último curso há 10, só essa diferença também é muito diferente na realidade de todos. E nós todos tivemos que nos ajustar, quer seja pelas passagens que tivemos, se estamos há 20 anos ou se estamos há 10, quer seja porque quem chegou há 10 já tinha a conciliação bancária toda feita e nós passámos por uns outros caminhos e temos todos realidades muito diferentes. Aqui no caminho certo queremos ouvir todos, por isso é que temos como posição agregar para se juntarem a nós, mas agregar também para dizerem um bocadinho a realidade. E eu gostaria de ver muito mais gente a participar, porque eu tenho noção, e plena noção, já lá estive, porque estou aqui há 20 anos, embora seja agente de execução desde 2005, porque não poderia ser em 2003, mas acompanho o Joaquim Fernandes desde 2013 e por isso sei o que é estar de lá, e é muito difícil, quando as coisas não dependem só de nós, nomeadamente relativamente à contingentação, ajustar medidas que sirvam a todos. Por isso é que é importante para nós ouvir e por isso é que isto são propostas nossas que entendemos do que ouvimos, que seja, e que verificámos pelo início, que até vem um bocadinho à preocupação de todos. Quero só explicar relativamente aqui ao autolimite dos processos, que ele tem duas vantagens, porque se nós temos um majorativo, que é a independência económica, porque não podemos esquecer que uma das medidas da contingentação tem a ver com o agente de execução ser isento, ser imparcial. É importante perceber que esta questão do autolimite dos processos, eu posso receber como agente de execução 70 processos, e se vem um exequente que eu não conheço de lado nenhum, como o próprio Rui Simão disse, e me coloca 60 processos, e eu não tiver essa capacidade de limitar, eu fico logo com a dependência económica sem a minha livre vontade de poder gerir este controle, este autolimite dos processos. E, por exemplo, esse autolimite também deve ser importante, porque se eu tiver um período de mandato, eu poderei ter que lá escrever que eu não posso receber processos daquele exequente. Não é tanto aquela coisa que também poderá ser de nós termos direito a trabalhar com quem queremos, evitarmos questões que depois nos trazem problemas, e é para isso que temos e é por isso é que a dependência económica está lá. E este autolimite vem aqui um bocado nesta questão de como é que nós podemos cumprir um majorativo e ter esse direito a ele se eu não tenho capacidade de autolimitar o que eu posso receber. Por isso, isto vem aqui um bocadinho aqui na questão. Quanto aqui também aos estágios e sobre a nossa regra que nós colocamos de aceitar abrirmos para quantas pessoas que sair, claro que eu sei que há problemas de trabalho, o número de processos executivos desceu muito. Recordo que no início começámos com 300 mil processos, temos agora uma média de 73 mil em 2022, 76 em 2023, 76 mil processos. Esperemos que suba muito, mas a verdade é que até mesmo este número de processos que tem vindo a subir está muito a ver com estas sessões de crédito e com estes processos de crédito ao consumo mal parado, bastante antigo. Quem recebe PEPEX e que tem recebido estes processos verifica. Por isso, aqui no caminho certo, o que nós queremos é ouvir-vos a todos para tentar ser o melhor. Queremos ser muito mais próximos dos colegas para tentar ouvir todos, mas cientes de algo. Eu nunca, por mais que eu queira, vou conseguir agradar a todos, vou conseguir cumprir a realidade de todos, porque a minha realidade é muito diferente da realidade do meu vizinho de baixo, do meu vizinho do lado, do meu vizinho do norte, do meu vizinho do sul. Mas queremos tentar ir ao melhor. Por isso é que colocámos ali aquela
medida da eficácia, porque se nós temos uma ideia, como disse o Joel, se um processo demora mais do que 15 meses em média, se nós conseguirmos fechar, independentemente dos outros, como dizia o colega, que eu, se houver uma oposição, se houver incidentes que eu não possa controlar, mas há outros que encerram rápido, como os que estão mortos, as lideranças que não chegaram. Se eu encerrei logo e fiquei limitada a não poder tramitar, então tem de ser aberta, se assim for. E também não podemos esquecer outra coisa que o Rui Simão falou, e muito bem, também não quero estar a estender muito, é que a contingentação tem coisas que não são certas, está desadequada à nossa realidade e pretendemos, junto da CAS e com esta nova CAS, ter uma capacidade de negociação maior e de contextualizar a realidade tal e qual como ela é, mas essa contingentação teve uma função histórica que foi cumprida em alguns pontos, não é? Mas que hoje em dia muitos de nós têm processos porque ela existe. Porque senão iríamos continuar a ter 2, 3, 4 escritórios com os 14 mil, 15 mil e 20 mil processos por ano. E se um escritório podia abarcar 20 mil por ano, ou 15 mil por ano, se nós temos 77 mil processos, imaginem quantos escritórios de agentes de execução existiam. Por isso, isto é o que eu vos quero deixar aqui. Quero agradecer a todos estarem aqui. Quero dizer que estou disponível, como sempre estou, para todos os colegas. Acho que a maior parte dos meus contactos são. Querem fazer alguma coisa, mandem-nos pedidos, o que quiserem querer. Estamos sempre aqui abertos na equipa a que vocês venham aqui participar as vossas realidades e as vossas ideias, porque eu acho que só de agregando a ideia de todos é que nós podemos caminhar neste caminho certo e lá chegar para fazer o melhor para todos. Obrigado, Mara. Simão. Não, foi excelente porque eu tinha-me esquecido dessa parte. Realmente o critério da dependência económica, se eu não posso geri-lo, se eu não posso gerir a entrada dos processos, não faz sentido. Obrigado por ter chamado a atenção para isso. Às vezes é muita informação. Eu ainda queria aqui, antes de fazer uma intervenção final, temos presente o Armando Oliveira e é sempre um gosto ouvi-lo. É uma pessoa que nos abre horizontes, sempre nos abriu horizontes e temos muita sorte de ele nos aconselhar, de nos ajudar a pensar. E sei que nos traz sempre ideias novas. Também queria dizer o seguinte, que sem falsas modéstias, nós estamos, como disse a Mara no início, a fazer isto desde agosto. É falar todas as quartas-feiras com quem quiser ouvir sobre as nossas medidas, a dar a cara por medidas. Quem quiser conhecer o nosso programa vai ao site, pode até pedir para descarregar, tem lá um formulário, descarrega o programa. Não conheço mais nenhum programa, não conheço mais nenhuma candidatura que esteja a fazer isto, que esteja a chamar as pessoas todas a falarem abertamente, que esteja a ouvir todos e que esteja a apresentar as suas medidas com transparência e responsabilidade. Porque este é um assunto, como vocês sabem, queima. É impossível agradar a todos. Nós sabemos isso. Há temas que, eu dizia assim, se fosse de uma visão populista, só tiram votos, não dão votos nenhuns. Mas nós temos que falar sobre eles, porque essa é a nossa postura e não sabemos fazer as coisas de outra forma. E agora passo a palavra ao Armando Oliveira para nos abrir aí uns horizontes. Força, Armando. Estugarda. Ora, para caríssimos Lisboa, colegas, neste caso. julgo que me estão a ouvir bem. Primeiro, o que eu vou dizer a partir daqui responsabiliza-me a mim, ponto. Ok? Portanto, não é da candidatura, não é desta lista, é o Armando que está a falar sem qualquer tipo de rede de sustento. E, pronto, eu revivi aqui muitas coisas, com os colegas aqui a falar, pessoas com quem eu já discuti muito e nos enfrentámos em várias sedes, e eu pegando ali nas palavras do Júlio Reis sobre a quimioterapia e olhando para a pescoceira ali da Luísa, não é? Eu dizia assim, a contingentação é a pescoceira que a Luísa tem. Só que neste momento a ideia é que lhe faça bem, segurar-lhe o pescoço e tal. Mas se eu a apertar muito vai chegar a um ponto em que deixa de cumprir a missão para que foi confiada, que era ajudar a tratar um problema, e passou a ser o problema. Okay? O problema da contingentação não é a contingentação, é a preguiçosa contingentação que foi criada, isto é, a contingentação tinha um sentido que era reativa e preventiva. Isto é, por um lado, resolvia problemas que estavam a acontecer, por outro, tentava antever problemas que iriam surgir. Okay? Mas para isso era preciso alguém inteligente a explicar como é que se fazia esta contingentação. A fórmula adotada foi uma fórmula preguiçosa, que é, entrou X processos, logo
o que têm direito a receber é Y. Pronto, depois começaram ali a meter coisitas, mas sempre preguiçosas, sem reparem numa coisa, os colegas falavam aqui e diziam-me assim, eficácia. Eu vou-me permitir, eu estou-me pouco marimbando se os processos terminam ou não terminam. Isso não é eficácia. Isso é querer matar processos por uma questão temporal. Agora, eu se tenho um processo há 10 anos e que há 10 anos consigo ir cobrar todos os anos 300 euros, 200 euros e ando aqui, estou a recuperar o crédito, o processo não está atrasado. Porquê? O exequente está satisfeito, o executado continua a ter a sensação que alguém está a tentar cobrar a dívida, dentro de um princípio de legalidade, sem abusar dos direitos das partes, mas de repente passou a ser mais importante acabar processos do que resolver processos, que são coisas completamente diferentes. Portanto, nós temos planos, eu quando vos ouço aqui a todos têm razão, todos. Só que o problema é que quando juntarmos a razão de todos, nenhum vai ter razão no pleno. E, portanto, nós temos que, cada um vai ter que dar um bocadinho de si, vai ter que perder um bocadinho da sua perspectiva sobre a sua realidade, porque a minha realidade não é a da Bárbara, não é a da Alexandra, não é a da Luísa, cada um de nós tem uma realidade própria. E eu vou deixar aqui uma nota de uma colega com quem já partilhámos há muitos anos, há 17 anos de escritório, e que aqui há uns anos me ligou, eu estava na direção da ordem, já não faço ideia que carga é que tinha, mas já tive tantos que já lhe perdi a conta, e que me ligou a dizer, Armando, o que é que a ordem vai fazer por mim? Isso, o que é que se passa? Não tenho processos. Isso porquê? Opa, porque os outros roubaram-me os processos, roubaram-me os clientes, mudou, o banco não sei quantos, acabou com aquele advogado e tal, e agora não tenho processos. Pronto, isto passou-se. Passado uns anos, recebo um telefonema dessa mesma colega a dizer, Armando, o que é que a ordem vai fazer por mim? Isso porquê? Porque eu não posso receber mais processos. Ou seja, a colega que estava insatisfeita porque não se recebia, por força da contingentação passou a receber e agora queixa-se que não recebe. Portanto, e isto acontece a cada um de nós. Porquê? Porque nós só sentimos a realidade naquele momento que já passou. Peço desculpa que neste momento está a passar o caminhão da limpeza. Peço desculpa. Isto é um bocado dinâmico. Não se ouviu o barulho? Não? As pessoas não sabem, mas tu bem. estás no aeroporto e pronto, estás aí na... Isto aqui, o barulho, é o senhor da limpeza, portanto, bem. Portanto, isto para dizer o quê? Que se tem que haver regras, e há bocado dizia, já não sei se era a Alexandra, e dizer, isto, nós não podemos limitar a eficiência, a eficácia e a competência das pessoas. Alexandra, eu concordo, mas então vamos acabar com os números clausos da entrada de agentes de execução e deixemos entrar todos que quiserem. E vamos para a selva, vamos todos à luta. Porquê? Porque vai haver gajos novos com 25 anos que acabaram a licenciatura, cheios de sangue na guerra, que vão chegar aqui e vão fazer as mesmas asneiras que outros fizeram no passado, mas é bem da eficiência. Portanto, nós temos que perceber que a nossa atividade é uma atividade regulada. Regulada porquê? Porque mexemos no dinheiro do outro, porque temos poderes públicos de elevadíssima responsabilidade e, como tal, é regulada. Entre as regulações consta uma que é, nós temos que ter um grau de independência. E essa independência, como é que se lá chega? Podemos discuti-la, mas tenham a certeza de uma coisa, a realidade, se nós nos reuníssemos todos, fechássemos numa sala, como faziam aqueles macacos que juntávamos todos numa sala, e tinham que sair de lá com uma solução, ok? Nós íamos arranjar uma solução de consenso, em que cada um perdia um bocadinho de si, mas aceitava, mas essa solução só estava desenhada para aquele dia. Porque mal saímos da porta, cada um de nós vai tentar encontrar soluções para contrariar a solução encontrada. E passado um ano, voltámos a meter todos dentro do mesmo saco, outra vez, e dizer, vamos outra vez discutir quais são as regras. Portanto, tenham a certeza que qualquer solução, ok? Nós aqui, ou vocês aí, porque vocês são candidatos e são vocês que vão pugnar uma solução, a solução tem que ser soluções de princípio. Não podem entrar no detalhe, muito bem, estava-se a conversar há bocadinho, pois, mas um processo terminado, o que é? É um processo extinto? Ou é... Isso já são detalhes, isso são os detalhes que depois vão nascer de uma análise mais apurada. Agora, em termos de princípios, em termos estruturais,
eu acho que todos temos de concordar numa coisa, tem que haver regras, tem que haver alguma contingentação. Qual é que vai ser? Temos que de facto discutir. Porquê? Porque não há nenhum aqui, não há nenhum cientista aqui que tenha o dom da clarividência que vai encontrar a solução maravilhosa. Porquê? Porque não conhece as realidades todas. Okay? Eu deixo-vos aqui um exemplo. Por exemplo, não pode haver contingentação para o próprio exequente. Isto é, o exequente não pode estar limitado no número de processos que ele tem o direito de escolher o agente de execução e dizer assim, olha, o exequente X, olha, se eu tenho um lote de 100 processos que pode distribuir, pode escolher. A partir daqui, olha, vai para a lista de distribuição. Ou não pode selecionar determinados agentes de execução. Há muitas formas criativas, ok, de contrabalançar, por um lado, a eficiência e a eficácia, e por outro, também manter a liberdade que nós precisamos de ter. Porque nós, quando nós aceitamos processos de um exequente que nos dá liberdade económica, que nos vai dar dinheiro para vivermos, mas estamos a pendurar sobre um jugo económico desse mesmo exequente. Epá, mas no momento em que eu tenho fome, alguém me dizia assim, disse, opá, mas na Índia eles não têm cuidado com a comida. Pois não, porquê? Eles se vão morrer à fome ou vão estar preocupados se a comida está boa ou não está. Não, é preferível comer alguma coisa estragada do que não comer. Portanto, qualquer um de nós cai nessa esparrela sem qualquer problema. Portanto, há muitas questões que podem ser de facto discutidas. Agora, é preciso duas coisas. É preciso pessoas que as queiram discutir, okay? Que tenham a hombridade de dizer, ok, eu estou aqui para... Não tenho o dom de saber a verdade e vamos aqui. Não sou doutor, não sou professor doutor e, portanto, eu não sei tudo. E tenho que ter consciência que tenho que ouvir as pessoas, ainda que depois possa decidir em contrário de algumas, porque isso é inevitável que a decisão não será igual para todos. Agora, preocupa-me uma coisa, eu tenho 55 anos ou 56 anos e, portanto, estamos todos velhos, pá, nós estamos todos prontinhos para a reforma e nós estamos numa atividade claramente envelhecida, todos nós estamos envelhecidos. E, portanto, precisamos inevitavelmente de meter sangue novo dentro disto, sob pena de um dia destes de acabarmos todos meio jarretas ali na Casa de Saúde de São José. Olha, os agentes de execução estão quase lá todos, coitados e tal, pronto. Portanto, há que haver aqui uma abertura, inevitavelmente. Reparem, o estágio, temos que ter muito cuidado em não transformar o estágio num negócio de formação, porque isto que vai acontecer, da forma como isto está escrito, corremos o risco de abrir um estágio para 2.000 pessoas, para depois ter lá 50 depois que vão sair. E isto, não pode ser um negócio em que a ordem se transforma a dizer assim, olha, nós até gostamos desta solução porque vai dar dinheiro à ordem dos solicitadores. Não é essa a missão da ordem. Já se falou aqui na questão dos grandes processos de grande valor, como é que é? Eles chegam aonde? Toda a gente sabe como é que os grandes processos de grande valor hipotecário, de valor garantido, onde é que são negociados. E das duas uma, ou é negociado no preço, ou é negociado na partilha de honorários. E, portanto, é inevitável que há outra coisa que nós não gostamos. O que é? Temos que ser fiscalizados. Nós temos que ser apertados, porque se não formos apertados, vamos estar todos numa liberdade demasiado permissiva. Portanto, muita coisa para ser discutida, muita coisa para ser conversada, não vamos resolvê-la necessariamente aqui numa conversa deste tempo, mas tem que ser conversada eu não vou dizer em Assembleia Geral, mas acho que tem que ser um fórum em que as pessoas possam ter tempo para falar e expor as coisas com esta abertura, com esta transparência, digamos assim, ainda que não concordemos, ainda que eu não goste de A, de B ou de C, mas pelo menos tenho a liberdade de falar, ok? Portanto, colegas, obrigado por me deixarem aqui participar. Obrigado, Armando. Acho que fica bem provada a vantagem de te ter aqui como conselheiro. Muito obrigado por ajudar sempre a pensar aqui a malta, porque nós temos que ter esta capacidade de aprender com quem tem experiência, ouvir, como o Armando disse, e depois tomar decisões. E, sinceramente, acho que isso é das coisas mais importantes. E tenho orgulho em termos criado esta plataforma, o caminho certo, cujo lema é agregar, inovar e profissionalizar. Agregar, que temos estado a fazer, a permitir que todas as pessoas venham e sintam que isto é um espaço seguro, sem censura, um espaço para nós
falarmos sobre as nossas ideias e depois aqui também os candidatos assumirem a responsabilidade para o bem e para o mal das medidas que apresentam. Inovámos já na forma de apresentar também a candidatura, fazendo os onboardings e chamando as pessoas para aqui participarem, e é muito importante também mantermos o foco em profissionalizarmos, ainda hoje falava com a equipa, na elevação e na sobriedade que nós temos que ter perante todos os contratempos que nos vão sendo colocados, e agora foi-nos colocado mais um para a candidatura, que vamos ter que recolher novamente as subscrições que já estavam recolhidas. Rui, só uma pequena nota em relação a essa questão das candidaturas. Peço desculpa, isto agora. Diz, claro, assim, já estamos em final. Há sempre aqui uma tentação nestas coisas de ser demasiado formalistas nestas coisas. E normalmente do lado do poder instituído, costuma-se dizer que normalmente vai-se atrás do formalismo. E diz-se, não, legalidade, o princípio da legalidade e tal, e portanto se eu não cumpriu. E eu sinto isso todos os dias na autoridade tributária aduaneira, não é? Em que sacam do artigo brilhante e diz, não, o senhor não entregou as plantas carimbadas pela Câmara. Logo, o senhor não tem direito a dar entrada ao modelo 1 de IMI. Claro, mas é que a lei, como eu escrevo no meu blog, passando já aqui a publicidade, não é? Porque eu ganho muito dinheiro. Uma linha no bolso. Uma linha no bolso, como eu digo mesmo, o direito é isto mesmo, é uma linha num bolso, é uma coisa enrodilhada, isto não é assim uma coisa tão matemática como gostaríamos que se calhar alguns gostariam que fosse. E, portanto, é preciso interpretar, é preciso ver o quadro, e, portanto, quando o chefe do Serviço de Finanças diz, pois, diz aqui o artigo tal que o senhor tem que ter uma planta carimbada, e eu digo, olha, mas diz o artigo tal que o senhor, se eu não a juntar, eu posso lhe pedir que o senhor vá pedir lá à Câmara Municipal e a Câmara que lhe envia. Portanto, as normas, não é, podem ser lidas com uma arte ditatorial, não é, assim, sobranceira, que diz o senhor não cumpriu aquela norma e, portanto, o senhor está morto. Agora, não podemos é cair na tentação de depois entrar numa guerra administrativa e que vamos para os tribunais e tal. Portanto, quando agora ouvi o Rui a dizer assim, olha, foi a Mara, vou-vos pedir para que enviem novas assinaturas e tal. Eu discordo em absoluto. Okay? Eu mandava, desculpando o termo, à minha moda, eu mandava-os abaixo de Braga, não é? Mas eu compreendo que diz assim, não vale a pena criar novas guerras, ok? Temos que levar isto, ou vocês têm que levar isto com um savoir-faire, era assim que se dizia antigamente, não é? Com um savoir-faire, e dosear um bocadinho. Isso, pronto, está bem, é por causa das assinaturas. Bem, lá vamos à volta por causa das assinaturas. Se fosse comigo, ia lá de carro já esbardalhava o homem e tal. Graças a Deus. Aproveita o avião e vai já lá direto. Não, mas graças a Deus eu estou nesta posição confortável, que é mando bocas, não é? Manda o drone. Estou como o outro, ajudo, mas não entro. Obrigado. Mas se mandares o drone, não é estado. Isto é uma prova de que, de facto, estamos no controle, fazermos isto. Ou seja, não há coisas que nos deitem abaixo. Sabemos que nos tentaram colocar essa pedra no caminho, mas nós vamos ultrapassar. Não nos vai impedir de apresentar as candidaturas. Os colegas de certeza que vão assinar as declarações de subscrição. O que importa no final do dia é o sufrágio, é o resultado da eleição. E, portanto, isto até é um sinal de respeito, que é para não dizer medo, pela nossa capacidade de inovar. Mandámos declarações de subscrição para todos pré-preenchidas, isso acho que causou aí algum impacto. Mas aqui, em jeito de embrulho final, eu queria realçar uma coisa muito importante. A profissão de agente de execução tem uma forte regulação externa por causa das funções públicas que nós exercemos, não é? O nosso poder de entrar na casa das pessoas, de penhorar uma conta bancária, é um poder muito importante, é o ius império do Estado que está delegado em nós. E nós temos que viver à altura dessa responsabilidade e quando precisamos de alterar coisas na nossa profissão, é natural que seja necessário ter uma extrema capacidade negocial, uma extrema capacidade de adaptação, de aprendizagem, de conseguir passar as nossas dores ao decisor. E isto só pode ser feito por quem é agente de execução. Eu entendo que nós temos que voltar a ter os agentes de execução também, não apenas os solicitadores, representados ao mais alto nível com um bastonário que seja solicitador e agente de execução. E também para podermos ter a noção clara de que quais são as dores das duas profissões para definir aí as prioridades de acordo com o que acontece nas duas realidades. Quem não a exerce
esta função de agente de execução, por mais que tenha lido, por mais que tenha estudado. Olhem, eu já vi muitas horas de futebol na vida, mas nunca marquei um gol num estádio de futebol e não estou à espera que o selecionador nacional me convoque para os próximos jogos. Portanto, não é o facto de estar na bancada a assistir que nos torna capazes de fazer estas negociações. E aquilo que eu quero aqui apelar, isto é uma iniciativa de campanha e temos que o fazer, é para isso que serve, o nome campanha é isso, é que todos os que aqui estão ponderem que neste ponto de termos a ordem dos solicitadores e dos agentes de execução representada por um bastonário que seja solicitador e agente de execução e que conheça bem as realidades e que tenha vivido tudo aquilo que se falou. De resto, temos assumido compromissos concretos, alicerçados na nossa experiência, lá está, naquilo que nós sabemos, temos apresentado medidas com data certa e temos explicado qual é a nossa visão nas coisas que não dependem exclusivamente de nós, como a Mara explicou no início. Quando as coisas não dependem exclusivamente de nós explicamos. Tivemos uma sessão sobre a CEPAS, por exemplo, não sei se foi a semana passada ou há 2 semanas. Há coisas que dependem de nós, há outras que não dependem de nós, a maior parte não depende, mas explicamos a nossa visão, dizemos ao que vimos e como é que nos vamos posicionar. Não quer dizer que eu não esteja disponível para ser persuadido, para aprender, para mudar de opinião, porque só não mudam efetivamente os burros, não é? Mas também temos que assumir quais são as nossas posições e temos feito na minha modesta opinião, com coragem e muita determinação, e quero agradecer a todos por terem estado aqui e estão sempre bem-vindos. Se alguém agora quiser fazer alguma intervenção, deixava fazer, com a noção de que amanhã vou sair às 6 da manhã para diligências em Aveiro. Portanto, Rui, eu só dizia, pegando nas tuas palavras, eu só dizia aqui uma coisa, é que há uns que falam da fome e há outros que falam sobre a fome. Eu não sei falar da fome, porque eu nunca tive fome. Okay? Portanto, eu posso falar sobre a fome. E, portanto, para se falar de agentes de execução, há uns que falam sobre agentes de execução, ou sobre uma penhora, falam sobre a penhora, e há os que falam da penhora. Okay? E, portanto, isto é preciso, em 2003, eu utilizava um termo, alguns colegas, se calhar aqui ainda se recordarão, que é o penhorês. O penhorês era uma linguagem própria que os agentes de execução adquiriram, em que quando chegava alguém de fora e se sentava à nossa beira, não percebia a ponta de um chave do que é que se passava, não é? Não percebia, não é? Eles, parece o Tomás Andrade Rocha, e interriam-se e um ficava a olhar com cara de parvo, que porra de piada é essa, não é? Pronto, quer dizer... Ele existe. Isto era... Então cá todos, estamos cá muitos. Ele existe, eu nunca ouvi. E, portanto, existe ou é... Isto era uma linguagem própria que os agentes de execução foram adquirindo, com piadas que só funcionavam dentro de casa, e naturalmente isto levou a quê? Levou a muitos divórcios, não é? Porque chegava-se a casa e ninguém nos compreendia, não é? Lá vem falar destas merdas, claro, se percebe. E levou que, como foi o meu caso, não é? Que casei-me com um agente de execução e isto aconteceu, estão aqui mais neste fórum, não é? Outras, pelos vistos, tiraram o curso de solicitador depois, mais tarde, para se conseguir entender com o candidato a bastonário, não é? No meu caso, mandei a mulher tirar o curso para não me divorciar. Para perceber a linguagem. Portanto, é evidente, eu ainda aqui há uns dias estava a falar com uma senhora professora e conservadora conhecida, e ela dizia-me assim, o Armando, tem quase sempre razão, mas fala de uma maneira... E eu levantei-lhe o braço e mudei, era sobre cadastro que se falava, e eu mostrei-lhe os meus arranhões de andar no meio da serra a medir campos, e disse, é que uns falam sobre, outros falam de. E, portanto, acho que é muito importante esta experiência de dizer, é preciso, de facto, saber quem conhece as realidades e lide com elas. Obrigadíssimo, colegas. Da Alemanha, um bom Natal a todos. Olha que aqui o tempo parece da Alemanha. Meus caros, estamos por hoje... Vemo-nos na próxima sessão. Mas alguém quer falar alguma coisa? A menos que queiram intervir, claro. Acho que está. Acho que terminamos com esta dica. Muito obrigado por terem vindo. Venham às próximas. Obrigado. Até breve. Esperamos para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigado. Até à próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite e foi um prazer. Obrigada, Júlio. Obrigado. E parabéns, deixa-me só agora dizer mais uma coisa, se puder. Sim. Quero dar os parabéns à Bárbara Pinheiro,
Então, tá bom? Então, por E quê? muito bem. Parabéns à Bárbara Pinheiro, que falou em